Resumo da semana. Começa nosso balanço de como foram as votações em plenário nesta semana. Mas a diretora da Rádio Câmara, Ana Raquel Macedo, hoje vai ampliar o leque e falar de outros temas que mobilizaram a Câmara nestes dias. Olá, Ana, seja bem-vinda. Tudo bom, Claudinho? Como é que vai? Tudo certo. Vamos começar por um encontro super importante, que aconteceu lá em Maceió, na segunda e terça-feira. Eu queria que você falasse do impacto desse encontro aqui na Câmara. Então, Claudinho, assim, bem lembrado, esse foi um dos destaques do início dessa semana, o encontro do P20 Mulher. O que é o P20? O P20 é o braço legislativo do G20, que é o grupo das 20 maiores economias do mundo e convidados. E aí, esse ano o Brasil está na presidência do G20, a reunião do G20, a reunião geral do G20 é em novembro, a do P20 também. E o que foi esse encontro desta semana? Foi a primeira vez que parlamentares, senadoras e deputadas dos países que compõem o G20 e também convidadas, de outras delegações de outros países, puderam se encontrar para tratar dos temas do G20 do ponto de vista de gênero. E por que isso? A gente tem o G20, por exemplo, nesse ano com algumas pautas prioritárias: justiça climática, redução das desigualdades sociais, mais participação, mais direitos. E é claro que as mulheres têm que estar nessa discussão, porque elas são, por exemplo, as maiores afetadas por problemas climáticos. A gente vê, por exemplo, Claudinho, a questão das enchentes no Rio Grande do Sul. Como que as famílias ali, chefiadas por mulheres, e mesmo nos abrigos, a gente teve questões relacionadas à violência contra a mulher. Então, essas pautas todas puderam ser discutidas durante 2 dias em Maceió, Alagoas, com parlamentares de 26 países, mais ainda representantes de 5 organismos internacionais, a União Interparlamentar, a ONU, ONU Mulheres, Mercosul e União Europeia. E aí, ao final desse encontro do P20 Mulher, foi divulgada uma carta com 17 recomendações, para que você tenha essa perspectiva de gênero em questões, por exemplo, o aumento da participação feminina nas decisões políticas, combate à crise climática, promoção de igualdade econômica e produtiva entre homens e mulheres. E o presidente da Câmara, Arthur Lira, ao final ali do encontro, sinalizou que vai levar ao encontro do P20, lá em novembro, a proposta para que esse encontro parlamentar de mulheres parlamentares, o P20 Mulher, seja uma constante em outras reuniões do P20 nos próximos anos, do G20 nos próximos anos. A presidência do G20 no ano que vem vai ficar com a África do Sul, e já essa sinalização de haver lá na África do Sul, ano que vem, o P20 Mulher. Aqui na Câmara tem uma discussão, por exemplo, o presidente Arthur Lira, Claudinho, trouxe isso lá para as discussões nesses dias, assim como a coordenadora da bancada feminina, a deputada Benedita da Silva, a procuradora da mulher, a deputada Soraya Santos, do Observatório da Mulher na Política, a deputada Yandra Moura, e outras parlamentares que participaram, outras deputadas e senadoras. Por exemplo, você ter mais participação das mulheres nos parlamentos. A gente tem eleição municipal neste ano, a gente tem uma legislação que indica que 30% das candidaturas tem que ser por pelo menos um dos sexos. Normalmente são 30% de candidaturas femininas, mas isso não tem trazido necessariamente uma eleição de mulheres no parlamento. Então, uma discussão que se tem aqui, por exemplo, esse não seria o caso de você reservar percentuais para a eleição de mulheres, vagas, vagas mesmo. O presidente da Câmara falou, por exemplo, talvez pudesse começar com 15%, hoje 18% da Câmara está composta por mulheres, mas você tem 18%, mas tem câmaras municipais, por exemplo, que não tem nenhuma mulher. Então, há essa discussão também sobre uma reserva de vagas, e é uma discussão, claro, que a gente vai acompanhar e que vai estar aqui permeando outros debates na Câmara dos Deputados. Pois é, além do P20, a gente teve as aprovações da semana no plenário, em temas como educação e segurança pública. Exato. E aí, só pegando aqui também ainda com uma relação com a pauta das mulheres. Um projeto aprovado nessa semana na Câmara, entre as propostas aprovadas, é uma que cria o selo Cidade Mulher, e que é justamente uma ideia, ter anualmente o reconhecimento, a escolha ali de municípios que tenham
se destacado nessa ampliação de direitos para as mulheres, né? Que tenham, por exemplo, assinado o Pacto de Enfrentamento da Violência contra a Mulher, que tenham medidas concretas para reduzir desigualdades, que estejam ampliando direitos. Então, esse selo Cidade Mulher foi uma das propostas aprovadas, é uma proposta que ainda precisa passar ao Senado e que a ideia, se o Senado confirmar esse projeto, é que essas regras possam ser definidas, então, pelo governo. Mas aí falando também de outras aprovações importantes da semana, Claudinho, teve a prorrogação do prazo do atual Plano Nacional de Educação, PNE, que traz ali metas, prazos para você ter o atendimento melhor da educação no país. O PNE, ele ia se encerrar, o atual PNE, ele vai se encerrar, em princípio, em 2024, mas essa proposta prorroga o PNE até 31 de dezembro de 2025. Já foi um projeto aprovado no Senado, teve aprovação nessa semana na Câmara, já está indo para a sanção. E por que dessa prorrogação? O governo encaminhou um novo PNE aqui para o Congresso em junho. Foi um novo PNE ali discutido na Conferência Nacional de Educação, e aí o Ministério da Educação construiu essa proposta e mandou ao Congresso. Mas a gente precisa ter um debate. E aí os próprios parlamentares colocaram isso em plenário. Precisa se discutir com calma esse novo PNE. Então, para dar tempo de ter essa discussão, prorroga-se o atual PNE. E há uma questão que foi muito pontuada em plenário, que é o atual PNE, Claudinho, não teve a maior parte das suas metas atendidas. Das 20 metas, só 3 foram parcialmente atendidas. Então, a gente teve, por exemplo, uma das metas não atendidas, que foi a falta de cumprimento do acesso de crianças de 6 a 14 anos ao ensino fundamental. Então, muitos deputados colocaram assim, olha, importante a gente fazer essa discussão, fazer com seriedade, ter metas factíveis e também entender por que esse atual PNE, que está chegando ali ao final do ciclo dele, não foi cumprido. Então, está aí a prorrogação do atual PNE para que um novo Plano Nacional de Educação para os próximos 10 anos possa ser discutido, então, com calma e bastante aprofundado pelo Parlamento. Por fim, os deputados aprovaram um projeto que deixa mais claro na legislação que o juiz possa definir ali para o criminoso que está sendo julgado, que ele possa pagar uma indenização à vítima do crime. Então, que haja essa possibilidade de o juiz definir uma indenização por danos morais a vítimas de crimes. Isso hoje, alguns deputados colocaram no plenário, já estaria permitido pelo Código de Processo Penal, mas não está muito claro. Então, essa proposta, ela torna essa possibilidade clara, e aí, para crimes em geral. Inicialmente, a proposta tinha sido colocada para crimes contra a mulher. Mas no plenário, né, os deputados acharam por bem, a maioria achou por bem, ampliar para todos os crimes essa possibilidade de indenização às vítimas. É um projeto que ainda precisa da avaliação dos senadores. Pois é, e por fim nós tivemos o tão aguardado relatório do grupo de trabalho que se debruçou sobre a regulamentação da reforma tributária. E muita confusão, e muita mudança. O que aconteceu com o relatório? Então, o grupo de trabalho que vai... o grupo de trabalho que está conversando, né, sobre a regulamentação da reforma tributária, ele teve aí alguns dias, alguns meses para poder trabalhar. Foram mais de 1.000 convidados ouvidos em audiências públicas. São 7 deputados que compõem esse grupo de trabalho, e que foi organizado de uma maneira inédita, porque você não tinha um coordenador desse grupo. Todos esses 7 parlamentares estavam ali discutindo em conjunto para que uma proposta de consenso saísse dali, Claudinho. E o grupo de trabalho, porque a gente teve ali a aprovação, relembrando um pouquinho para quem acompanha a gente no resumo da semana. A reforma tributária, ela foi aprovada, né, no ano passado, foi aprovada depois de mais de 30 anos de discussão no Congresso. Ela é uma proposta que modificou a Constituição, e agora precisa regulamentar os detalhes dessa proposta. O que traz de novidade a reforma tributária? A possibilidade de que, num período ali, depois de uma transição, você tem uma unificação de impostos. Um imposto estadual, IBS, e um tributo federal, CBS, né, eliminando uma série de outros tributos e facilitando, portanto, a cobrança tributária no país. Agora precisa regulamentar. Entre os pontos que vão ser regulamentados por essa proposta que está em discussão aqui na Câmara e que foi apresentada pelo grupo de trabalho nessa semana, está o chamado imposto seletivo. O imposto seletivo é um imposto que permite, então, uma sobretaxação para aqueles itens que são prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. O que foi a novidade trazida pelo grupo em relação à proposta que chegou do governo para avaliação dos parlamentares? Eles incluíram os jogos de azar
no imposto seletivo, também já estava ali no imposto seletivo, possibilidade de taxação de carros, barcos, aeronaves, bebidas alcoólicas e açucaradas, cigarros, minérios extraídos, minerais em geral extraídos. Os carros, teve ali uma novidade nesse grupo de trabalho que eles incluíram nessa sobretaxação dos carros, os carros elétricos. E aí a justificativa é que os carros elétricos, se por um lado eles não têm a emissão de gases do efeito estufa como os carros a combustão, eles têm outros efeitos ali em relação ao meio ambiente, até, por exemplo, depois dali da sua vida útil passada, como é que fica a questão das baterias, os próprios componentes desses carros. Deputados, né, o deputado Hildo Rocha, que foi entrevistado aqui pelo painel eletrônico, ele até falou isso, que você tem que ter uma sustentabilidade do nascimento ao túmulo, que ele diz, né? Então, nesse sentido, os carros elétricos também estão aí nessa questão do imposto seletivo, mas ainda existe a possibilidade, por essa regulamentação, que uma lei traga ali alíquotas diferenciadas conforme critérios de sustentabilidade. Também foi uma modificação ali do grupo de trabalho na proposta original do governo, que itens relacionados à saúde menstrual, que eles possam ter imposto zero. E que, por outro lado, medicação para disfunção erétil, o famoso Viagra, né, aquele princípio ativo ali do Viagra, que vá no sentido contrário. Então, essa foi uma modificação feita, né, na proposta que chegou inicialmente pelo governo. Em relação à cesta básica, a gente tem os mesmos 15 produtos que o governo tinha colocado, porque os itens da cesta básica eles vão ter taxação zero. Então, são os mesmos 15 produtos. A gente lembra que chegou a ser comentado, estava na imprensa, né, porque o presidente Lula, o presidente da República, chegou a colocar em eventos públicos que defendia a inclusão das carnes nessa cesta básica que vai ter, né, imposto zero. Mas o grupo de trabalho achou por bem não incluir as carnes nessa questão da cesta básica, dos itens da cesta básica com isenção tributária. Segundo eles, a população de mais baixa renda, a população de baixa renda vai ter uma possibilidade com a reforma tributária do chamado cashback, que é receber aquele imposto. Quando ela vai lá comprar os seus itens, ela recebe de volta o imposto. Né, quem está incluído, por exemplo, no cadastro único, né, de programas sociais do governo. Então, os deputados acham que seria interessante, então, manter as carnes do jeito que está, né, em relação à taxação, para que você mantenha essa cesta básica com imposto zero, e aí isso não tem impacto na alíquota estimada do IBS e do CBS. Uma alíquota estimada dessa nova tributação é que a carga tributária fica em torno de 26%, né, uma alíquota de 26%, então essa é a alíquota estimada. E claro que cada item que você diminui o imposto, né, Claudinho, isso pode talvez impactar nessa alíquota geral do imposto. Então essa é a discussão que está colocada. Alguns itens, como eu disse, esse grupo de trabalho, ele teve que trabalhar por consenso. Então, eles mesmos, numa coletiva de imprensa que foi dada essa semana, os integrantes desse grupo, eles sinalizaram o seguinte: olha, alguns itens que o plenário ache por bem incluir, né, nessa regulamentação da reforma tributária, isso ainda pode acontecer por meio de emendas no plenário. E aí, essa discussão, então, agora que está colocada para os líderes partidários e para os deputados como um todo. E o presidente da Câmara, Arthur Lira, já disse que essa proposta de regulamentação da reforma tributária, de como é que vão funcionar esses dois novos impostos, IBS e CBS, essa discussão já está marcada para os próximos dias, para a semana que vem, que deve ser votado, então, em plenário, esse projeto de regulamentação da reforma tributária. É um projeto de lei complementar, Claudinho, que exige maioria absoluta, não só para a aprovação do projeto, mas para qualquer emenda que venha a ser colocada em plenário. Ana Raquel Macedo, trazendo para a gente os temas que mobilizaram a Câmara dos Deputados nesta semana. Ana, muito obrigado e a gente aguarda a sua participação aqui no painel. Pois é, só no próximo semestre, porque eu vou entrar de férias, né, Claudinho? E aí a gente vai ter a participação aqui no Resumo da Semana, nas próximas edições do Resumo, com o Antônio Vital. Mas eu volto em agosto, estou de volta aqui para o Resumo da Semana. Quem acompanha a gente sempre agradece, né, ao vivo, tanto pela Rádio Câmara, quanto pela TV Câmara, pelo YouTube. E quem acompanha a gente tem depois também por podcast ou pelas nossas rádios parceiras, como a Rádio Cidadã de Muriaé, Minas Gerais.